Graça e paz. Eu sou o pastor Javier Silva Reis, da Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho. E nós temos a alegria de compartilhar com você uma palavra para edificar o seu coração. O texto da nossa reflexão está em Neemias, capítulo 2, versos de 1 a 6. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Queridos, nós queremos compartilhar alguns princípios, algumas verdades nesse texto. Jerusalém se encontrava em total destruição e ruína. Havia uma total insegurança, injustiça social, pobreza, miséria e vergonha. Não muito diferente da realidade em que nós nos encontramos. Já haviam retornado para Jerusalém dezenas de milhares de judeus. Eles viram aquela situação e nada fizeram. O que o povo precisava na realidade era de um líder que os conduzisse, que traçasse um plano de ação para a reconstrução de Jerusalém. Neemias, ele foi capaz de enxergar o problema e a solução. Infelizmente, nós, na maioria das vezes, concentramos a nossa atenção no problema e ficamos impossibilitados de encontrar a solução. Neemias encontra a solução para o problema sem que nunca antes estivesse estado em Jerusalém. Ele enxerga sobre os ombros dos gigantes. Um líder, ele vê mais longe que os outros, ele vê mais do que os outros e ele vê antes dos outros. O povo precisava apenas de 52 dias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, conforme nos informa o livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. O sucesso de Neemias é consequência da sua visão, da sua oração e, sobretudo, de sua ação. Deus, ele nos promete vitória e não ausência de lutas. A oposição dos inimigos, dos nossos adversários, será sempre uma ação contínua. 4 lições nós temos a aprender com Neemias. Primeiro, Neemias, ele sente-se chamado por Deus para a reconstrução de Jerusalém. Neemias, ele sente-se vocacionado, abrindo os olhos para a realidade em volta. Quando os olhos são abertos, o coração é aquecido, os pés são acelerados e as mãos acionadas, e então a obra é feita. Segunda lição a aprender com Neemias. Neemias ora, chora, jejua durante 4 meses antes de entrar em ação. Antes de buscarmos os recursos da terra, nós devemos buscar primeiro os recursos do céu. Terceira lição a ser aprendida com Neemias. Neemias entende que a reconstrução passava pela decisão do rei. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Artaxerxes, ele já havia decretado a paralisação total da reconstrução do templo em Jerusalém, conforme se lê em Esdras, capítulo 4, versículo 21. Motivar o rei para mudar a sua política era algo quase impossível. No sistema medo e persa, a lei era maior do que o rei. O rei era subalterno à própria lei. Dario não pôde voltar atrás em sua sentença contra Daniel. Só um milagre poderia mudar a decisão política de Artaxerxes. Contudo, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quarta e última verdade aprendida com Neemias. Neemias,
ele aguarda o momento certo para agir, a hora oportuna para agir. Ele orou durante 4 meses e ele intensificou sua oração quando foi ao encontro do rei. Ele esperou o dia da festa em que a rainha se fazia presente. É preciso, amados, agir no tempo de Deus. Neemias encontrou graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A minha oração, que eu e você, mediante as adversidades da vida, nós possamos achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.